Retomada das habilidades do terceiro bimestre, análise combinatória e probabilidade. Os objetivos dessa retomada: recuperação e aprofundamento de aprendizagem das habilidades relacionadas abaixo, princípios multiplicativos e aditivos de probabilidade simples, arranjos, combinações e permutações, probabilidade da reunião ou da intersecção de eventos, probabilidade condicional, distribuição binomial de probabilidades, o triângulo de Pascal e binômio de Newton. Análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. Se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa o número de possibilidades da segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Esse é o princípio fundamental da contagem. Atividade 1. Só ligar o meu marcador aqui. Um pouquinho. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha esquece o número. Ela apenas lembra que o número tem 5 algarismos, começa com 6 e não tem algarismos repetidos e termina com o algarismo 7. O número máximo de tentativas para acertar a senha é. Então, aqui, primeiro, a gente vai colocar os 5 algarismos. 5. A gente já sabe que o primeiro algarismo é 6. Então, eu só tenho uma opção aqui para o primeiro algarismo. E a gente sabe também que o último algarismo é o 7. Então, eu tenho uma opção. E agora, para o segundo algarismo, eu posso usar qualquer número de 0 até 9. Então, eu tenho aí um total de 10 opções. Porém, o exercício falou que não tem algarismos repetidos. Então, eu não posso usar nem o 6 e nem o 7, que já foram usados. Ou seja, eu vou ter 8 opções. Então, aqui eu tenho 8 opções. Se não tem algarismos repetidos, então eu tenho que abater um do segundo agora que eu acabei de usar. Então, eu tenho para a terceira casa aqui 7 opções. E para a quarta casa, 6 opções. Agora, usando o princípio multiplicativo, eu vou fazer 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1. E eu tenho aí 336 chances de acertar essa senha. Fatorial de um número. O fator com Pn é também chamado fatorial do número natural n, e é indicado por n fatorial. O que seria isso? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante. Como a gente pode escrever isso? Eu tenho aqui, ó, 9 fatorial é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o n menos 1. Você viu aqui, ó, é 9 menos 1, 8 menos 1, 7 e assim por diante. Eu também posso escrever ele de uma maneira que fique interessante para resolver algum exercício. Eu posso parar o meu fatorial em um número conveniente para a gente. Nesse caso aqui, eu posso escrever 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial e parei aqui. Vocês já vão perceber por que eu posso fazer isso. Exemplo, 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E agora, ó, 18 fatorial dividido por 15 fatorial. É nesse momento que a gente trabalha aí o fatorial de uma maneira que eu consiga eliminar o denominador. Então, eu vou fazer o meu 18 fatorial até o 15, porque daí eu consigo cancelar o denominador. Então, eu vou fazer 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial e eu vou cancelar o 15 do numerador com o 15 do denominador. Então, ficou só 18 vezes 17 vezes 16. Multiplicando tudo, deu 4.896. Vocês já vão ver para que vocês vão usar isso, tá?
Permutação com repetição. Considere o exemplo. Quantos são os anagramas da palavra batata? Essa é uma palavra de 6 letras, porém ela tem aí 3 letras A repetida e 2 T's, ok? E aí, nesse tipo de permutação com repetição, nós fazemos o fatorial do total de letras e dividimos pelas repetições. E aí que entra o corte do fatorial. Eu vou trabalhar esse meu 6 fatorial até o 3 fatorial, que é o maior número aqui do denominador. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Este 3 eu corto com o 3 aqui de baixo, ó. Esse corta com esse. E aí, resta 120, que é a multiplicação de 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2, que dão 60 anagramas. Arranjo simples. Arranjos simples de N elementos tomados P a P são agrupamentos ordenados diferentes que podem formar com P dos N elementos dados. O que significa isso? N elementos é o total de elementos e o P é um grupo que eu quero separar, ok? E aí a fórmula é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Exemplo, um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cada um de uma cor? Então, a gente vai organizar isso num arranjo. Então, eu tenho aí, N é o meu total de elementos, que são as 5 cores. E P são as 3 regiões que eu quero pintar. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Eu vou decompor aí o meu 5 só até 2, porque embaixo no denominador eu vou ter só o 2 fatorial, depois da subtração. Corto este 2 fatorial com este 2 fatorial e vou resolver a multiplicação. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Portanto, eu tenho 60 maneiras diferentes de pintar esses 3 estados. Combinação simples. Calcular o número total de combinações simples de N objetos tomados P a P é o mesmo que perguntar de quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos. Agora eu quero combinar objetos. Então eu tenho aí N objetos, que é o meu total, e eu quero saber quantos grupos, quantas combinações eu consigo fazer. Esse é o valor do meu P. Exemplo, com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas com exatamente 4 mulheres podem ser formadas? Então, vamos lá. Então, eu tenho aí, ó, de 6 mulheres, eu vou tirar 4. Essa é a minha combinação. Então, 6 é o meu N, 4 é o P. Dos 5 homens, já que são comissões aí de 6 pessoas, só restam 2 vagas, já que eu vou usar 4 para mulheres. Então, aí de 5 homens, eu só vou tirar 2. Então, a minha combinação N é 5 e o P vale 2. Como eles vão formar um grupo, eu tenho que multiplicar essas 2 combinações. Então, eu tenho aí C de 6 para 4, de 6 mulheres eu vou combinar 4. E de 5 homens, eu vou escolher 2. E aí, eu vou multiplicar esses resultados. Nós vamos usar a fórmula da combinação com as mulheres. Ó, 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 menos 4. O fatorial do 6, eu só vou colocar ele até o 4, porque daí é o maior número possível para eu conseguir cancelar o denominador. Então, ficou 6 vezes 5, 4 fatorial. Corto 4 com 4 aqui de baixo. Vou ter 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Feito. Essa daí é a combinação de mulheres. Agora, dos homens. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2. O 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Então, eu vou resolver esse 5 só até o 3 fatorial. Feito. Aí, vou cancelar aqui o 3 fatorial com 3 fatorial.
5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Ok. Agora eu vou multiplicar o resultado aqui da combinação das 4 mulheres vezes a combinação dos 2 homens que foram selecionados. E aí eu tenho um total de 150 comissões diferentes de pessoas que eu posso formar com 6 mulheres e 5 homens. Números binomiais. Chama-se número binomial o número NP com N e P naturais, tal que NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial, N menos P. Esse é muito parecido com o da combinação, só muda aqui a disposição das letras, tá? Mas o jeito de calcular é o mesmo. Aqui tem um exemplo simples, 5 com 2. Eu vou só substituir o 5 no lugar do N e o 2 no lugar do P e resolver esse cálculo, tá? Da mesma maneira que a gente fez os outros. Cancela aqui numerador com denominador quando for conveniente. E eu tenho aqui 10, o valor do cálculo binomial vale 10, tá? Próximo aí. Por que a gente fez o cálculo binomial? Porque agora a gente vai fazer triângulo de Pascal. E o triângulo de Pascal, ele tem relação direta com o cálculo binomial. Por quê? A estrutura do triângulo de Pascal, ela surge de cálculos binomiais. Vamos ver cada um deles. 0, 0 é um binomial, depois 0, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 1 e assim por diante, infinito, tanto que a gente quiser calcular. Calculando cada um desses binomiais, cada um deles, resulta nesse triângulo aqui. Olha só que bacana. O cálculo desse 0, 0 resulta no número 1. Deixa eu apagar aqui que ficou esquisito. Então, aqui, o meu cálculo do 0, 0 resultou aqui no meu número 1. O cálculo do 1, 0 também dá 1. Do 1, 1 também dá 1. Do 2, ó, perceba o seguinte, essas extremidades aqui, ó, que a parte do P vale 0, e essas aqui, que o N e o P são iguais, o resultado é 1. Agora, esses números aqui do meio, ó, por exemplo, 2, 1, 3, 1 e assim por diante, eles já dão valores diferentes no cálculo binomial. O binômio 2, 1 resulta em 2. 3, 1 vai dar 3. Olha, o 3, 2 também dá 3. Vou pegar outro aqui, ó. O 4, 2, o resultado é 6. Agora, olha um fato interessante que facilita o cálculo do triângulo de Pascal. Se vocês perceberem aqui, a soma dos dois números de cima, deixa eu só trocar a caneta aqui que ficou 3.000 mais, espera aí, pessoal. Então, ó, a soma dos dois números de cima resulta no número de baixo. Olha aqui, ó. A soma desses dois dá esse aqui, ó. Olha aqui, 1 mais 2 é igual a 3. Aqui, ó, 2 mais 1 é igual a esse 3 aqui, ó. 3 mais 3 dá esse 6 aqui. Então, ó, o cálculo desse... Deixa eu apagar aqui, virou bagunça. O cálculo desses daqui resulta no número aqui de baixo. Então, você consegue aí fazer o Pascal de qualquer tamanho, só somando os valores aqui e o resultado é o de baixo. Olha aqui, ó, 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. Desculpa a letra aqui, pessoal, que eu não tenho muita habilidade com essa canetinha. 4 mais 1 aqui, ó, 5. As extremidades valem 1. E aí a gente consegue calcular qualquer valor para o triângulo de Pascal. Basta fazer esse joguinho, tá? Essa é a primeira linha, que é a do 0, 0. Essa é a segunda linha, terceira, quarta, quinta.
Então, vamos a um exemplo. Se a sexta linha do triângulo de Pascal é 1, 10, 10, 5 e 1, escreva a sétima e a oitava linha. Então, a gente acabou de fazer aí até a sexta linha. É só fazer a continuação. Nós vamos fazer aqui, ó, a soma do 1 com 5, do 5 com 10, do 10 com 10, do 10 com 5, do 5 com 1. Isso vai resultar na minha sétima linha. Olha lá. A mesma coisa, vou fazer a soma da sétima linha e vai resultar na oitava linha. Vocês vão ver exercícios parecidos com esse na prova de vocês. Binômio de Newton. Toda potência na forma x mais y elevado a um expoente n é conhecida como binômio de Newton. Isso vocês viram lá no fundamental como produtos notáveis. Aqui a gente vai trabalhar binômio de Newton porque a gente vai passar um pouco daqueles produtos que vocês estavam acostumados, que era expoente ao quadrado, ao cubo, ok? Vamos relembrar aí os primeiros dos produtos notáveis. X mais y elevado a zero. Qualquer número elevado a zero resulta em 1. X mais y elevado a 1 é igual a ele mesmo. X mais y ao quadrado. Nesse caso aqui, é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Comecei a falar grego, né, pessoal? E agora, x mais y elevado ao cubo. Vai dar cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Como é que eu sei disso? Vocês já vão saber. Não é segredo, não é mágica. É usando triângulo de Pascal e uma regrinha básica aqui que eu já vou apresentar para vocês. Vamos ao x mais y elevado à quarta potência. Olha só um detalhe aqui, pessoal. No x mais y elevado a 1, eu tinha o x sozinho, que quando não tem nada aqui, é expoente 1. No x mais y elevado a 2, eu tenho x ao quadrado. No x mais y elevado a 3, eu tenho x ao cubo. Então, x mais y elevado à quarta potência, eu vou ter x elevado à quarta potência. E agora aqui, ó, eu tenho y sozinho, aqui eu tenho 2xy. Perceba que nem o x nem o y tem expoente. Aqui eu tenho x ao quadrado, y sem expoente, ou seja, expoente 1. Aqui eu tenho x sem expoente, y ao quadrado. E aqui eu tenho y ao cubo sozinho. Percebam que o x foi diminuindo até sumir e o y foi aumentando até ficar igual ao início da potência. Então, é esse o segredo. Eu vou fazer aqui, ó, x à quarta sem y, porque o y está elevado a zero, mais x à terceira, porque ele vai diminuir, vezes y, o y não tem expoente ainda, expoente 1, mais x ao quadrado, y ganhou o ao quadrado agora, porque o y está aumentando e o x diminuindo, mais x sozinho, porque diminuiu 1, y à terceira, mais o x é elevado a zero, então ele vale 1, ele não aparece agora, e o y aumentou, ficou a quarta. Mas e os números que vão aqui na frente? Como é que a gente vai colocar isso? Lembra lá do Pascal? É agora que ele vai aparecer. Deixa eu pôr de outra cor aqui. Espera só um pouquinho, vamos de azul mais claro. Vamos fazer o Pascal aqui para vocês perceberem uma coisa, ó. 1 e 1. 1 mais 1, 2, as extremidades 1. 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1 e 1. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, 1 e 1. Ó, cheguei onde eu queria.
Por que que eu parei aqui? Olha só. Aqui, já aparece risco. Aqui, pessoal, olha, esse 1 é o mesmo 1 que está aqui, ó, no x mais y elevado a zero. Esse 1 aqui, 1, é o que está aqui, ó, quando não tem nada na frente, é 1 e 1. Olha aqui, 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. 1, 3, 3, 1. Olha aqui também, ó, 1, 3, 3, 1. E os números que estão faltando na nossa resolução, ó, 1. Aqui eu nem preciso colocar, vou colocar só para vocês verem como fica. 4, 6, 4 de novo e 1. Portanto, x mais y elevada à quarta potência é x à quarta mais 4x à terceira y mais 6x ao quadrado, y ao quadrado mais 4x y à terceira mais y à quarta, ok? Vou apagar aqui e vou colocar a resolução bonitinha para vocês na tela. Peraí. Deixa eu apagar todos esses riscos que eu tenho a resolução pronta para vocês. Vamos lá? Prontinho, resolução aí na tela. Risco aqui. Perfeito, gente? Ó, triângulo de Pascal e as resoluções. Exemplo. Qual é o quarto termo do binômio x mais y igual a 7? Então, como a gente já sabe que ele tem que começar com x elevado a sétima, depois vai ser x elevado a sexta mais y e assim por diante, a gente já vai escrever direto, não vou lá no Pascal por enquanto. Olha lá, nesse exemplo eu coloquei com o binômio, porque ele está específico, ele quer o quarto termo, ó. Está pedindo aqui o quarto termo. Então, a gente vai calcular direto o quarto termo. Eu tenho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o meu binômio 7, 3. N vale 7, P vale 3. Então, não vou fazer triângulo de Pascal, vou calcular direto, ó. Então, vou colocar aqui o binômio, a fórmula, N fatorial, P fatorial, N menos P. 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4. Então, vou desenvolver meu fatorial até o 4 fatorial. Para eu poder cancelar aqui, ó, esse número 4, eu cancelo com esse 4 aqui. Ficou 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial. Lembrando que 3 fatorial não é 3, é 3 vezes 2 vezes 1. E resultou aqui na divisão 35. Porém, você tem que lembrar lá da parte de cima quem são os números, as variáveis que acompanham aqui o meu binômio, que é o x à quarta e y à terceira. Então, o resultado do quarto termo é 35x à quarta mais y à terceira.